Oi, doutora Ilma. Ei, boa noite, Boa noite, tudo bom? boa noite, Fernanda, aí de Portugal, boa noite, pacientes, amigas e todas. Eu estava Isso. falando que hemorroida é um assunto, 9 horas da noite, será que vai dar ibope isso? Pois é, será, doutora Ilma? Vamos ver, hein? O pessoal tá entrando aí agora. Começar, né? Isso, vamos começar. Então, gente, para quem está aí conosco e não conhece a doutora Ilma é coloproctologista. Ela é coordenadora da coloproctologia do Hospital Madre Teresa aqui em Belo Horizonte. É também membro do comitê da coloproctologia da Unimed BH. É idealizadora do site de consultas, de agendamento de consultas online, o hemorroidurgente.net, e autora do blog da doutora Ilma, um blog que a gente só dá no Google, blog doutora Ilma, e aparece lá na primeira página, onde ela escreve vários textos sobre doenças do intestino e do ânus. Doutora Ilma, vamos começar com a senhora explicando um pouquinho para a gente o que é a especialidade da senhora, a coloproctologia. Ó, a coloproctologia é uma especialidade que muita gente faz até confusão com urologia, né? Mas a coloproctologia é a especialidade que trata das doenças do ânus e do intestino. Exatamente. E aqui, fala pra gente também como é que é a consulta, né? Os preparativos para consulta, quando a gente liga para agendar lá no consultório, como é que é? Também como é que é o exame proctológico, né, dentro do consultório e depois um pouquinho sobre a colonoscopia. O exame proctológico, a pessoa faz um pequeno preparo para limpar a partezinha de baixo do intestino para a gente poder fazer o exame. Um preparo simples, a secretária passa, não é necessário jejum nem nada. Então, o exame começa, a gente observa se tem alguma alteração no ânus e depois faz o exame da parte de dentro. E é um exame que você olha e na hora que você olha, você já sabe o que a pessoa tem. Porque muitas vezes, quando você examina alguns pacientes, algumas coisas, você palpa o abdômen, você imagina que tem alguma coisa, mas você não vê, né? Sim. E nessa Uhum. parte da cirurgia, o ânus, você vê e imediatamente você já tem o diagnóstico. Você olhou, tocou, examinou, você já sabe o que a pessoa tem. Entendi. E aqui, só a hemorroida, né? Que a gente vai entrar no tema aí da nossa live. Como que a pessoa sabe que ela tem hemorroida? Todo sangramento ela pode considerar como uma hemorroida? Não, de jeito nenhum. São várias as causas de sangramento no ânus, pelo menos umas 4 causas. A hemorroida é a mais comum de dar sangramento e é a doença mais comum também do ânus, mas não é a única. E eu sempre falo para prestar muita atenção. A pessoa que teve um sangramento, ela fala assim: "Ah, eu tive hemorroida". E fui na farmácia, eu falei: "Mas espera aí, como é que você sabe que você teve hemorroida? Você fez exame para saber?" "Ah, não, mas eu sangrei". Mas quem falou? Então, só o exame é que define. Às vezes a pessoa tem um sangramento, vai no Google. Aí olha lá, sangramento anal, isso. Mas ela não foi examinada, o Google não examinou essa pessoa, ele não sabe o que você tem. Então, eu acho isso. A pessoa que teve um sangramento, ela deve procurar o coloproctologista e fazer o exame. Agora, fala assim: "Ah, mas eu sangrei um dia só, depois parou, depois eu sangrei de novo, parou". Eu acho que não é normal sangrar. Se você tem um sangramento pelo ânus, você faz uma consulta. Na maioria das vezes, não é nada grave. E tem também uma coisa: quanto mais cedo se trata, mais rápido vem a cura. Pois é, por isso que é importante demais fazer esse exame, né? Esse diagnóstico diferencial, né? Do que é hemorroida, o que são outras possibilidades de outras doenças, não é isso? As outras doenças do ânus que sangram, a fissura anal, que é uma ferida, um machucado, às vezes pelas fezes ressecadas, a fístula anal que sangra e mela, o câncer do ânus. Então, tem várias doenças no ânus. A hemorroida é mais famosa, mas é bom lembrar que é preciso fazer o diagnóstico, fazer a diferença, o que eu tenho e qual o tratamento que eu devo fazer. Uhum. Doutora Ilma, antes da gente prosseguir aí com o tema da hemorroida, eu tinha comentado da colonoscopia na primeira pergunta, e uma pessoa entrou perguntando mesmo aqui qual que é a idade e a frequência que deve ser feita a colonoscopia. De 45 anos.
E ela complementa o exame. Então, eu parei ali do exame proctológico e não prossegui, né? A colonoscopia é o próximo exame que olha a parte de cima do intestino. Aí as pessoas me perguntam, ué, mas eu vou fazer a colono, eu tenho que fazer esse exame aqui? A colonoscopia já não vê essa parte do intestino? Porque todo mundo quer escapar É. de qualquer jeito, né? Ai, não. A colonoscopia, o aparelho é adequado, é próprio para o exame do cólon. Ele tem dificuldades na movimentação e no exame adequado da parte de baixo do intestino. Os colonoscopistas são ótimos, eles olham tudo, mas há uma dificuldade, às vezes, um pouco técnica até, de examinar essa partezinha de baixo. Então, nos meus pacientes, eu sempre examino a parte de baixo. E se for preciso a colônia, eu peço, e se não for, fica por ali mesmo. E o cólon, então, é a parte alta do intestino, É né? a parte alta do intestino. E a parte mais perigosa do intestino é a parte baixa, que é o reto. Baixa. É o 60% reto. das doenças mais violentas de intestino, elas vêm nessa parte que chama reto. É a partezinha de baixo, logo acima do ânus. E é a parte mais fácil de ser examinada. Mas todo mundo foge do exame. E as doenças de intestino, dessa parte, a pessoa não sente dor, não sente nada. Às vezes, um pequeno sangramento é um sinal. Então, eu considero que se teve alguma alteração, faça o exame. Pois é, inclusive, assim, tem uma pergunta aqui se a hemorroida pode virar câncer. Não, a hemorroida não vira, mas a hemorroida, o que ela faz? Ela despista um câncer. Vamos supor, a pessoa tem hemorroida. Ah, eu tenho hemorroida a vida inteira, de vez em quando ela sangra, eu passo uma pomadinha, ela fica boa, pronto, acabou. Tá. E aquele sangramento começa a ficar mais frequente. Vem uma dor de barriga, umas fezes, gota, sangue. É, deve ser da minha hemorroida, deve ser, deve ser. E aquilo disfarça, né? Então, eu acho que ela disfarça. A gente sempre, como essa região é uma região difícil de ser examinada, dá muito constrangimento, muita vergonha, as pessoas se desculpam e inventam mil desculpas para fugir do exame. Elas mesmas se enganam, eu acho. Então, a minha ideia de falar é tentar abrir, assim, sabe, a mente de todo mundo. Gente, vamos fazer esse exame? Não é um bicho de sete cabeças. E até porque essa questão da hemorroida é muito comum, né, doutora Ilma? Quase todo mundo um dia na vida pode apresentar, né? É diferente a pessoa ter a doença hemorroidária e a pessoa ter uma crise. Isso também é bom explicar. Uhum, Tem gente que pode isso. ter períodos críticos da vida, períodos críticos, gravidez, né? Períodos de estresse, viagens Que nós estamos exteriores, passando. né? Igual a gente está falando. Então, acontece um período que a pessoa tem uma diarreia muito intensa, faz um esforço muito grande. Eu tenho muito paciente que é atleta, jogador de futebol, gente da bike, da luta. Então, Pois é, essa questão de ginástica, né? Pessoas que às vezes chegou um dia uma pergunta dessa pra gente, que malha muito as pernas, se isso pode dar problema, pode piorar a hemorroida. pode ter uma crise, né? Porque tem gente que tem mais sensibilidade do que outras, né? Não é todo mundo que tem problema. Mas um ou outro, às vezes, apresenta algum problema. E eu tenho, de vez em quando, atleta, jogador de futebol, que é gente que você vê que está acostumado, o pessoal da luta também está muito acostumado da bike, mas vez por outra dá uma crisezinha. Mas a maioria das vezes trata, fica ótimo e volta a praticar o esporte como já praticava antes. Então, isso é uma crise. É uma É uma crise. crise. A crise Tá. se trata, acabou, acabou. Agora Uhum. a doença. Desde cedo a menininha já tem alguma coisinha. A mãe já fala, ela tem essa carninha no ânus aí que incha de vez em quando, desde novinha. E vai indo. E o intestino dela é um pouquinho preso. De vez em quando ela tem um sangramentozinho. Então, a mãe é minha paciente, a avó é minha paciente e a neta é minha paciente. Não é que é hereditário, mas Não é hereditário. existe uma tendência, Entendi. né? Porque uma família Uhum. geralmente a dieta, ela se alimenta de uma maneira, o intestino funciona de uma maneira. Então, às vezes, a menina, desde novinha, já vem apresentando. E aquilo vai aumentando, na gravidez fica pior ainda. Então, ela tem várias, como se fossem várias crises juntas. Isso é a doença hemorroidária.
Entendi. Doutora Ilma, olha só, chegaram algumas perguntas aqui agora. Olha só, pimenta, gengibre, canela, tem gente perguntando se isso faz mal, e também bebida, fumo e bicicleta. Então, a Não, senhora primeiro vai nos alimentos, depois ela vai na bicicleta. ó, eu acho o seguinte, essa aí a gente podia deixar mais pra frente, não, hein? Hein? Pois é, mas tem tanto de gente já perguntando aqui várias vezes aqui nos comentários. Porque é o seguinte, isso depende muito da pessoa, né? Tem gente que come de tudo, bebe tudo e não tem nada, já viu? Então, isso Isso. eu acho que é um mito que eu queria quebrar um pouco. A pessoa, ah, a pimenta do reino faz mal para hemorroida. Não é para todo mundo que faz. Tem gente que come pimenta do reino e tem absolutamente nada. E eu, durante muito tempo, eu tenho 35 anos que eu mexo com isso. Todos os meus pacientes eu pergunto: a pimenta faz mal para a sua hemorroida? Não. A bebida faz mal? Não. Então, a maioria não faz mal. O que eu acho que acontece é que tem gente que tem uma sensibilidade. Não tem isso? Às vezes você come uma coisa que não te Tem. faz bem. Quando come, Isso. ninguém tem. Um Então, leite, tem gente que tem problema, né? tá, isso não é nada científico, hein, gente? Já vou falando, hein? Não é. É uma observação pessoal, clínica, Pessoal. pessoal. De Os meus 35 anos de consultório. 5 anos de consultas mexendo com isso, né? Então, eu acho assim Isso. que não, mas cada pessoa tem a sua medida. Então, se você comeu e ou amanhã, depois, você está péssima, então você sabe, olha, eu tenho uma sensibilidade. Ah, então eu nunca vou poder comer? Pode, mas aí você come com moderação, né? Pois é, exatamente. E a bicicleta? Tem gente perguntando aqui. Não, bicicleta não faz mal. Bicicleta não. Esporte, de modo geral, não faz mal para hemorroida. A não ser que a Uhum, pessoa já tenha. Se já tem uma uhum. hemorroida, irrita, aí é diferente. Mas por si só, não faz mal. E aqui, a senhora acha que é importante a senhora explicar um pouquinho dos graus, dos tipos de hemorroida? Isso é importante, porque a pessoa fala assim: ah, minha vizinha tem hemorroida, eu tenho hemorroida igual a da minha vizinha. Já viu isso? Como assim? Já viu? Amigo, a senhora operou minha vizinha? Então, o meu caso é igualzinho dela. Eu falo, ué, mas será? Então, nunca uma pessoa é igual a outra. Nunca Nunca. uma a outra. Então é preciso considerar que existem níveis diferentes de doença, tratamentos diferentes, né? Então, a hemorroida, existem 4 tipos de hemorroida: um, dois, três e quatro. Geralmente, a hemorroida 1 e 2, ela quase não incomoda. Vez por outra, ela dá um sangramentozinho. Essa é tratada com remédio, pomada e alguns cuidados. Evitar papel higiênico, porque o papel higiênico irrita mesmo, isso é sério. Preferir a ducha. E se perceber que algum alimento está irritando, evite o alimento. Aí sim. Pois é, Ou olha só, interessante. Ah, vai lá, pode falar. a 3 e 4 já é uma hemorroida mais desagradável, ela é desconfortável, porque às vezes já tem uma irregularidadezinha do lado de fora, uma pelezinha fora do lugar que de vez em quando incha, às vezes uma coceira, uma dificuldade na higiene, a pessoa lava, lava, e dali a pouco tem uma pequena secreçãozinha que incomoda. Na hora que vai Uhum. a grau 4, ela já está para fora, ela sai mais para fora ainda. Então, o caso são esses 4 graus. O 3 e o 4 são de tratamento cirúrgico. Cirúrgico. Pois é, a Raquel está perguntando se a hemorroida pode se manifestar e não sangrar. Uma boa Pode, pergunta. pode. Tem hemorroida que ela só incha, incomoda, dói. Às vezes ela pulsa, lateja, como se fosse um coração ali. Tem hemorroida que coça, vários tipos. Entendi. Por isso a importância de consultar o coloproctologista para poder saber o diagnóstico correto, né? Aqui, interessante. O tratamento Oi? também. Porque o que acontece? O tratamento para cada tipo de hemorroide é de um jeito. Então, às vezes, a pessoa pega uma pomada, peguei a pomada do meu marido lá para usar. Pois Não, é, é uma coisa não que é sabe. para dela, né? É. Aqui, tem uma pessoa perguntando se o pus ele é normal nos casos de hemorroida. Não. O pus geralmente é de fístula, é outro tipo de doença, que é até uma Ah, doença
explicar, viu? A fístula não é uma doença fácil de explicar, porque ela faz um furo fora do ânus que faz como se fosse um caminhozinho de rato do lado de fora lá para dentro. É difícil me explicar o que é fístula, mas é uma doença que dá pus, dá sangue, e muitas das vezes também, como ela fica com uma pontinha durinha, ela faz uma falsa hemorroida. A pessoa, eu acho que eu tô com hemorroida, não sei o quê. Quando a gente faz o exame, só de olhar, a gente já reconhece que é a fístula. Tem outra pessoa perguntando aqui, quando tem só os babadinhos para fora? Isso é hemorroida externa que chama. Isso é hemorroida externa, são pelinhas. Mas se não Ah, incomoda nada, não tem problema, viu? Hemorroida, se ela não incomoda, deixa. pois é, uma observação. Uma pessoa de 83 anos comentou aqui que sempre comeu gengibre, sempre comeu canela e pimenta do reino e nunca teve nada, né? Que não afeta a hemorroida dela. Tá vendo? Tá aí a prova, né? Então, Tem uma pessoa perguntando sobre diferença de fístula e hemorroida, a senhora já falou, né? Aí a senhora já falou. Então, aqui vamos falar um pouquinho, então, do que pode causar as hemorroidas e depois a gente entra nos tratamentos. o que causa, principal, olha, a pessoa que não tem hemorroida, não tem história de família, não tem nada, intestino preso. O que é o intestino preso? Fezes duras, ressecadas, aquela dificuldade de evacuar. Isso é um problema sério para o ânus no intestino ressecado, porque eu falo que o ânus foi mal feito. Ele não tem a Hum, resistência, por exemplo, da vagina. A pele é extremamente delicada e sensível. E as veias do ânus também são muito delicadas. Então, quando começa o intestino ressecado a forçar, aquelas veias do ânus vão dilatando e se transformam em varizes no ânus, que são as hemorroidas. entendi. Aqui tem uma pessoa pedindo para poder falar sobre trombose na hemorroida, doutora Ilma. Depois a gente fala aí dos tratamentos. A trombose hemorroidária é como uma veia dessa, porque a veia fica dilatada, é a variz, ela fica cheia de sangue. E, eventualmente, o que acontece? Aquele sangue endurece dentro da veia. Não se sabe a causa direito, não, hein? Mas aquele sangue endurece e forma um coágulozinho, um carocinho roxo, extremamente doloroso. E, às vezes, fica muito grande. Pode ser até por causa de um esforço também, ou uma diarreia que a pessoa teve, ou um susto que a pessoa tomou. Eu já tive isso. É, Paciente, escuta essa história que eu acho que é interessante. A paciente disse que estava fazendo compra no supermercado, toca o celular, ela vai atender, o filho tinha capotado de carro. Ela disse que nossa, na hora que ela tomou tanto susto, que ela sentiu alguma coisa diferente. A veia da hemorroida dela fez puf, trovou. uf, nossa, Por aí, acredito, eu já saí do supermercado com a hemorroida inchada. Não sei como é que que pode. É o estresse, a tensão, que estresse. trava e aquela veia passa como se fosse arrebentar. Trombose Nossa, hemorroidária. pois é. Trata, E aqui, trata com remédio, com paciência, algum bolsinha de gelo no início, um banho morninho mais para frente, lá para o quarto, quinto dia. Pode esperar que a trombose passa, não são casos cirúrgicos, viu? Não são casos cirúrgicos. ótimo. Então aqui vamos falar dos tipos de tratamentos para hemorroida. Olha, os tipos de tratamento, então, são com medicação, né? Hemorroida 1 e 2. E tem um que eu faço no consultório que eu gosto muito, que chama ligadura elástica de hemorroida. A ligadura a gente Uhum. põe elástico, igual um umbigo de neném, quando a gente põe o elástico no umbigo, a gente coloca esse elástico na parte interna, onde a hemorroida está. Hemorroida interna, grau 2. E aquele elástico seca, ela seca e cai, o elástico cai sozinho, e o resultado é muito bom para as hemorroidas grau 2. 3 e 4 é tratamento cirúrgico. Agora, é a tal história. Tem gente que tem hemorroida e vive muito bem. Hoje mesmo eu atendi uma paciente assim. Doutora Ilson, não acredita? Eu tenho essa hemorroida há mais de 30 anos e ela não me dá problema, mas eu estou preocupada. Eu vim aqui para a senhora ver o que a senhora acha. Eu falei, te dá problema? Não. Então não precisa fazer nada, né? Entendi. E essas questões da pomada, dos banhos de assento, isso pode aliviar? Alivia muito. Eu gosto muito de coisa natural.
Eu gosto de banho de assento com trançagem, com folha de algodão. Tem gente que me olha assustada quando eu falo isso. Mas trançagem? O que é isso? Uma médica passando uma coisa dessas? Mas eu gosto muito Uhum. natural. Eu acho que isso aí você vê, né? O pessoal do interior se vira como pode, dá tudo tão certo para eles, não é? Por que que É verdade. a gente não aproveita um pouco dessa cultura, dessa nossa biodiversidade, Sabedoria popular. tudo que a Isso- gente tem? Então, eu tenho várias pacientes que são, como é que a gente chama? Chazeira, que faz chá? Não sei como É, chama. umas raizeiras, sei lá também, né? Olha, Ilma, a receita é essa e essa. Eu tomo nota. É um punhado de trançagem e 1 litro de água morna. Olha, que ótimo. E pode fazer o. Água morna, um banhozinho morno, tomo chá, que ela vai indo até sumir. Que ótimo. Aqui, doutora Ilma, tem uma pergunta que. Aliás, tem duas perguntas. A gente vai falar assim sobre a relação anal, tá, Paula? Daqui a pouquinho a gente chega nisso. Que já perguntou aqui mais de uma vez. Tem uma pessoa perguntando, dizendo que tem muitas dores, que colocou gelo e teve muito sangramento. E se isso é normal? Ó, Colocou o gelo. gelo não teve nada a ver com sangramento. O negócio já ia sangrar mesmo, eu acredito. Porque a veia Uhum. deve ter ido, né? A veia deve ter arrebentado e sangrou. E o sangue de hemorroida, ele é um sangue assim que aperta muito, porque ele espirra às vezes, espirra no vaso, espirra no chão. Tem gente que espirra até na parede. Ele dá aquela Nossa. espirrada, ela veia arrebenta. E quando arrebenta, ela espirra. E depois ela calmamente ela para. Então, Uhum. pode acontecer. Entendi. E essa mania que, pessoal, muita gente tem de ficar sentado no vaso enquanto vai evacuar, e fica lendo, fica no WhatsApp e tal, isso é prejudicial para a hemorroida? Para quem já tem uma tendência, é. Para quem já tem uma Uhum. tendência, tá ali forçando, acaba que está dilatando aquelas veias, né? Mas tem gente que fica muito tempo no vaso e não tem nada também, né? Não quer Não dizer tem que nada. tá, né? É individual também, É, né? Aqui, é verdade também, aliás, todo mundo que tem hemorroida tem que fazer cirurgia, doutora Ilma? de jeito nenhum. São pouquíssimas as pessoas que operam de hemorroida. Opero muita gente, porque eu atendo muita paciente. Eu tenho mais ou menos durante esses 35 anos, eu tenho anotado, hein? Eu tenho tudo certinho. Anotado, a gente não fala mais isso, anotado em computador, né? Vai estar anotado lá, assim, Anotado aonde, né? Eu tenho tudo arquivado no meu tudo computador. arquivado, mais Mas moderno. 1.000 pacientes operados de doenças variadas do ânus. Fístula, fissura, hemorroida. A mais comum é a hemorroida. Mas a maioria das pessoas não opera. A maioria Não. trata. Pois é, falando na maioria das pessoas, a maioria das pessoas falam que o pós-cirúrgico da hemorroida é sofrível, é difícil demais. Eu queria que a senhora falasse um pouco para desmistificar, porque eu conheço gente que não teve esse problema, gente aqui dentro da minha casa, que fez a cirurgia e não teve esse problema todo, não. Ei, Juliana, tô vendo Juliana aqui. Deixa eu dar um oi para ela, que eu gosto demais dela. Ei, Ju, beijo. Aqui. O que era mesmo? Distrair. Não, tem problema não. A questão do pós-cirúrgico, se ele é de fato sofrível, como todo mundo fala, que acho que a gente precisa desmistificar isso um pouco. Eu já fui operada, né? Então, quando eu falo, eu posso falar. Então, É. para quem tem dor da hemorroida, a dor da cirurgia é mais ou menos a mesma. Você fala, ó, eu sentia tanta dor que a cirurgia está mais ou menos igual. E também tem o seguinte: é preciso muito cuidado no pós-operatório do paciente. Ou seja, o paciente operou na anestesia, já faz um remédio de dor. Isso a gente faz no nosso serviço no Madre Teresa, hein? Que no Madre Teresa Uhum. é de referência em cirurgia coloproctológica. Nós somos 6 cirurgiões, nós temos um volume imenso de cirurgia. Então, a anestesia já faz anestesia de acordo, os anestesistas injeta um remédio já na anestesia, que dá um conforto ao paciente durante umas 12 a 24 horas. E todos os meus pacientes, nossos, aliás, do Madre Teresa, eles saem com remédio de dor passado para o dia todo. Ele toma remédio de 2 em 2 horas, um laxante suave para fazer uma evacuação mais macia,
uma dieta adequada e o ZAP do médico. O principal é um pós-operatório que deve ser olhado de perto. A paciente fica, tem sempre notícia ruim, tem sempre alguém para falar alguma coisa chata. Então, a gente tem que dar um apoio, vamos dizer, médico, emocional, Isso. medicamentoso. Então, a gente tem que ficar por perto, ajudando a pessoa a superar essa primeira semana, que é a semana mais difícil. A segunda você já está mais tranquila, já está mais segura, e a terceira já está melhor ainda. O que eu acho que incomoda muito é que o ânus ele não dá uma casquinha de machucado, como os outros lugares. Então, você faz uma cesárea, gente, você faz uma cesárea, com 7 dias, a cesárea está sequinha, você nem lembra corte da cesárea, né? Não, você está fazendo, urinando ali tranquila, esqueceu da cesárea. Com anos não. Ele fica aquela coisa melenta, aquela coisa melenta. Um dia ele sangra, um dia ele não sangra, um dia ele pinica, um dia ele coça. E isso vai desgastando a pessoa cansa do pós-operatório de hemorroida. Esse é que é verdade. Na verdade, é mais cansativo do que dolorido, então. Doida para ficar boa logo. Eu falo, gente, não fica alegrinha. Quando a gente fica alegrinha, vamos com calma, vamos com calma. Mas então, em princípio, não é essa coisa horrorosa que todo mundo fala. Agora, cada pessoa tem uma experiência, né? Claro. E cada pessoa também é mais suscetível ou não à dor, né, doutora Ilma? Tem isso também, né? Eu operei de hemorroida, não senti nada, mas quando eu tirei o siso, eu quase morri. E aí, Pois é. meu Pedro, vou tirar a siso, vou tirar os 4 de uma vez. Eu falei, não faça isso, não faça isso. Eu vou tirar 4 sisos, meu filho, não faça. Ele chegou aqui e foi pro jogo do Galo. Pois é, cada um é a prova disso. É de um jeito, isso é importante a gente saber. Não pode ficar, você sofreu muito? Então tá, tudo bem. Cada um é de um jeito. Exatamente. Aqui chegou uma outra pergunta, que se é normal ter dor nas pernas por causa da hemorroida. Isso é um pouco de mito, viu? Eu não É? vejo isso, não vejo. Porque a alteração é gente que tem varizes e hemorroida. Tanto é que eu opero com um angiologista, que é o Bruno Naves. Eventualmente, o paciente tem varizes e hemorroida. Então, ela opera até as duas coisas no mesmo dia, né? Entendi. Então, são casos específicos, não é a maioria, não. Tá. Chegou uma outra pergunta, por que pode ocorrer picloma no pós-operatório, já que a gente estava falando de cirurgia? Toma. Deixa eu só dar um oi aqui. Ei, Emília! Maria Emília! Beijo! E explicar o que é o picloma. É plicoma que chama. Plicoma. Isso. É o seguinte, plicoma é a cicatriz da cirurgia. Só que ali é um lugar franzidinho. Então, às vezes, dá um franzidinho na beirada. E tem gente que pega muito, é uma pequena pelinha, aquilo fica ali e tal, mas tem gente que acha que prefere tirar, porque às vezes fica altinho, incomoda. Então, o plicoma é uma cicatriz. Todo mundo que opera de hemorroida tem uma pequena pelinha. O ânus ele não fica esticadinho e nem pode ficar, porque ele tem que ter um pouquinho de pele para a movimentação adequada. Entendi. Tem uma pessoa perguntando se a dor abdominal também é em função da hemorroida. Não, dor abdominal não. Dor abdominal, geralmente, outras coisas. Tá. E aqui vamos falar então um pouquinho agora sobre as grávidas, né? Elas podem tratar hemorroida? Podem ter parto normal? Como é que é? Podem sim. As grávidas são. Eu atendo há muitos anos atrás, não usava tratar grávida, porque pensava assim, o peso do neném sobre o ânus e a vagina, ele vai dificultar a recuperação, então depois que ganhar o neném passa. Mas gente, coitada das grávidas, né? Passar a gravidez inteira esperando o neném nascer para ficar livre de hemorroida. Então, eu comecei a tratar. E comecei a tratar até, às vezes, antes de dar problema. Melhorando o intestino. Porque acontece com as grávidas, elas às vezes tomam as vitaminas, ferro, materna, que ressecam o
pouco o intestino. E já começa, Isso. já começa a receber. Aí o negócio vai crescendo. Então, a partir do quinto mês, aí começa o problema. Tratando logo no início, a gente mantém aquela hemorroida sob controle até o final. Então, muitas das vezes, a pessoa fica com uma pequena hemorroidazinha, mas sob controle. E vai bem. Uhum. E perde o parto normal. Eu acompanho minhas grávidas até o final. A sensorista lá do prédio achava até que eu era obstetra. De tanta grávida que chegava no consultório da senhora. Que chega, né? Conta para outra, que conta para outra, então todas foram. Então é assim, eu vou acompanhando, vou acompanhando. No final, eu faço um bilhete para o obstetra. Hum. Para fulana de tal, vem fazendo acompanhamento de hemorroida da Nanã. Ela não há nenhum impedimento ao parto normal. E ainda põe uma coisa: deve ser evitado o uso de supositório de anti-inflamatório, porque tem obstetra que usa Ah, tem. supositório, expositório de não sei o quê, e aquilo arrebenta com anos. Então, eu já sabendo disso, eu já aviso para não fazer. Ela não mexe, deixa quietinho, que essa hemorroida aí está sob controle. E também, né, eu posso contar aqui, né, meu caso, né? Exatamente, é importante, porque dá o próprio testemunho. Eu sou um exemplo vivo, né, de uma grávida que teve um problema muito sério de hemorroida. Eu vou contar aqui, foi a primeira, eu tive o primeiro filho com 28 anos e nunca tinha tido nada de hemorroida. E a partir do quinto mês, olha só, começou a hemorroida, tá? Aí nasceu de cesárea, tudo bem. Quando foi no aniversário de um ano desse filho, eu estava grávida de um mês do outro. Quer Nossa dizer, Senhora. ela veio melhorando devagarinho, tá, piorou tudo. Tudo de novo. E cirurgião, a gente trabalha em pé. A gente trabalha em pé 5, 6 horas em pé. A gente não senta, cirurgião não senta, né? Então eu com aquela hemorroida, toda dolorida, operando os outros e com vontade de deitar ali, alguém me opera. Ai, Nossa Senhora. eu vou deitar aqui, alguém me opera, por favor. Pelo amor de Deus. Meu bolsa. Você não lembra do menino, você não lembra de nada. Você só sente aquilo, pum, igual o coração. No final da tarde, pum, pulsando, pulsando. Nossa. Nossa. Aí meu chefe me tratou. Aí eu combinei com ele. Doutor Hélio Osório, um santo. Eu devo muito a que Deus o tenha. Doutor Hélio, por favor, me opera. Eu não vou aguentar. Faz junto com a cesárea. Não existe, doutora Ilma, ele falava assim comigo, doutora Ilma, não existe cirurgia de cesárea e cirurgia de hemorroida juntos. Isso não vai dar certo. Eu falei, eu assino embaixo, por favor, o senhor me opera. Por favor. Não E contei operou e deu tudo certo. Não contei para ninguém, olha, essas coisas assim. Você resolveu uma coisa, você não conta para ninguém. Mas minha mãe descobriu, sem querer, não sei, alguém falou. Então chega minha mãe com o terço na mão rezando, quase o rosário. e pedindo, batendo no vidro do Mater Dei. Larga essa hemorroida para lá. Deixa essa hemorroida. Vai ter só o neném, pelo amor de Deus. E foi ótimo. Meu filho era lindo, a coisa mais fofa. Ele tinha um cabelo em pé engraçado. E eu me divertia com ele, com o outro. Eu nem lembro de nada, para falar a verdade. Pois é, tá vendo aí, ó, a história, né, da médica que viveu na pele, literalmente isso, né, doutora Ilma? Aqui, tem uma pessoa perguntando se a inflamação e as dores pioram na parte da noite. Sim, tudo de noite piora, já viu? Porque você fica o dia inteiro lidando, mexendo. Movimentando. Você conversa com um, conversa com o outro, faz uma coisa, faz outra e tal. Você vai levando, né? Na verdade, talvez até incomode, mas a gente não tem tempo de ficar incomodada, né? É verdade, tem que nem pensar, é verdade. Aí no final do dia você dá aquela relaxada, aí começa a sentir, né? É. Nessas horas é bom o banho morno, hein? O banhozinho morno, um chazinho morno, é uma beleza para o ânus. Uma Uhum, pomada, um óleo de amêndoa, é uma beleza também. uhum. Aqui, tem outra pessoa perguntando. Oi, desculpa, interrompi a senhora. Tem gente que fala que não adianta operar que volta, né? Já ouviu isso também? Eu ia fazer essa pergunta aqui, se a hemorroida volta após a cirurgia, era uma das perguntas. Hemorroida operada está operada, nunca mais volta. O que que acontece? Tudo que a pessoa tem no ânus, ela fala que é o quê? Hemorroida.
Tá voltando. Pois é, e aqui tem uma pessoa perguntando se dá queloide, né? Pode dar queloide nessa cirurgia. O que que pode provocar esse queloide numa cirurgia de. Pode dar fibrose, que chama, é diferente, não é queloide. Fibrose Aham. é uma cicatriz grossa, uma cicatriz espessa. É um caso difícil, é como se fosse um queloide no ânus. Felizmente, raramente a gente vê isso. Pois é. Ô, gente, deixa eu fazer um comentário aqui. Tem gente perguntando muito, e, aliás, gente perguntando muito não, tem entrado muitas perguntas e eu não estou conseguindo acompanhar todas. Então, assim, até o final da live a gente não conseguir responder, pode mandar pelo direct do Hemorroida Urgente ou do da Infinito, de onde você estiver assistindo, que a doutora Ilma vai responder, tá? Porque às vezes a gente não consegue mesmo acompanhar todas as perguntas, né? Tem aqui a pergunta, então, aqui da relação anal, do sexo anal. Perguntando se ele pode causar hemorroida, se ele. Como é que é isso? Olha, o sexo anal é o seguinte: ele consentido. E quando a pessoa se sente confortável, ele não causa problema. Uhum. Medidas. Proteção, né? Com camisinha. E- Preparativo antes, a pessoa faz uma pequena lavagem para evitar qualquer constrangimento, né? O uso de alguma substância que lubrificante para proteger, e isso com consentimento. Isso é importante falar. E tem gente que se sente confortável e tem gente que não sente. Cada um é cada um. Agora, fazer mal, não faz. Mas nós estamos falando também de coisas normais, né? A gente não É, está falando de coisas, sei lá, né? excêntricas, digamos. Assim, de coisas normais, assim, básicas. Isso. É, Aqui. sabe aí que a pessoa às vezes interpreta, né? Do ponto de vista Claro. dela. Eu estou falando assim, normalmente, consentido e confortável, não tem problema. Tá. Tem uma pergunta se existe supositório para hemorroida. Existe supositório, mas eu não gosto de supositório para hemorroida. Eu acho que o supositório machuca, ainda mais ele tem umas beirinhas, eu não sei. É um tipo de remédio que eu não uso nas minhas pacientes, eu uso só pomada. Uhum. E aqui, quais os alimentos que não são bons para quem tem hemorroida e quais são bons? Ó, então a pessoa tem que observar o quê? Gengibre, canela, shoyu, colorau, sazon, esses temperinhos que a gente põe aqui, ali, pimenta do reino, pimenta malagueta, aquelas pimentas que tem tudo, já viu? Tem um Já. bolinho, Mistureba de pimenta. todas as pimentas. Então isso Uhum. aí é alcoólica. Tem gente que não pode nem ver cerveja. Não pode nem ver cerveja, fica péssimo. O outro não pode ver uísque. Então, meus pacientes falam, agora eu tomei jeito, eu parei, agora o uísque deu mais certo que a cerveja. Então, a pessoa vai se ajeitando como pode, né? Não deu certo uma coisa e pula para outra, né? Exatamente, vai para outra. E aqui, a questão da higienização, doutora Ilma, tem gente perguntando sobre o lencinho umedecido, mas eu acho que seria importante a senhora dar um panorama geral do como deve ser feita a higienização, né, após a evacuação. O ânus, ele como eu já falei, que ele é muito delicado, eu acho que, eu sei, o papel higiênico é uma coisa que a gente até acostumou com o papel higiênico, a gente cresceu com o papel higiênico, né? Mas Isso. e às vezes deixa até um certo pelinho, um certo restinho de papel, né? Um pelinho, e aquilo pode irritar uma pessoa mais sensível. Então, a pessoa podendo, estando em casa, no conforto de casa, você ter uma ducha, usa a ducha. Ah, mas eu vou viajar, como é que eu faço? Umedecido é uma boa opção, porque às vezes a pessoa vai para um lugar igual os Estados Unidos, Canadá, lugar que não tem, né? Não tem É. ducha, e não tem nada, né? Então a pessoa leva, eu recomendo sempre meus pacientes levar um lenço umedecido, mas de preferência sem cor, sem cheiro, sem nada, o mais neutro possível, aquele de neném, leva aquele de neném. E faz a higiene com ele. Para evitar alergia, né? É. Para o fato de ser neutro, né? E outra coisa, sabonetes também, Suapex, Fisorrex, não sei o que lá, sabonete que usa na vagina, nem sempre dá para usar no ânus, porque a vagina O sabonete íntimo, né? Eles é. chamam de sabonete íntimo. E tem um sabonete próprio para o ânus, tem sabonete próprio, mas são caríssimos. Eu, particularmente, eu não receito mesmo, não passo.
Eles usam muito na Itália, porque lá acho que é hábito, né? Mas aqui não. É. Uhum. Tem uma pessoa perguntando o que que é a borrachinha para hemorroidas. É a ligadura elástica que eu falei. É a ligadura elástica que a senhora já falou, né? Faz no consultório, não precisa de anestesia, não precisa de internação, mas só serve para um tipo de hemorroida. Hemorroida grau 2 interna, hemorroida pequena. Uhum. Aqui, chegou uma pergunta aqui, se a senhora aprova o uso do assento sanitário eletrônico para o asseio, já que é feito com ducha e com água aquecida. Quem tem esse assento sanitário? Eu até já vi, mas eu nunca vi assim, alguém me falar que tem. Ele tem uma Uhum. ducha dentro, né? Eu nunca vi, Uhum. não. Assim. Tá. É aqui, vamos falar um pouquinho sobre um assunto que pouca gente sabe que existe essa possibilidade, que é a plástica íntima. Nessa plástica que pode fazer para a mulher, para melhorar a autoestima dela quando tem alguma questão aí na vagina. Como é que é isso? Fala um pouquinho pra gente. Às vezes a pessoa não tem só hemorroida, por coincidência, também tem uma pelezinha maior na vagina. Então, às vezes, quando ela vai operar a hemorroida, porque às vezes nunca a pessoa vai me procurar por causa da hemorroida, né? Então, É. sente conforto, sente uma pelezinha no ânus. E eu sempre vejo no exame, eu observo. Às vezes eu falo, essa pelezinha aqui, um pouco aumentada, ela te causa algum desconforto? A pessoa, ai, graças a Deus a senhora falou. Isso me causa desconforto, mas eu achei que todo mundo era assim e tal. Tem jeito de tirar? Então, porque causa desconforto mesmo. Às vezes a pelinha dos pequenos lábios são maiorzinhas e aquilo pega na leg, né? Uhum. Like, às vezes dificulta a higiene, às vezes também atrapalha até a relação, tem gente que reclama. E esteticamente também, às vezes a pessoa fica sem graça. Tem graça, é. Ah, esse negócio. Pode É, atrapalhar, por exemplo, na mulher, colocar o biquíni, às vezes fica marcado, a pessoa fica com vergonha, né? o que incomoda. Fica aquele volume que incomoda. Então, quando eu vejo que está um pouquinho mais volumoso, eu falo com muito cuidado, porque também, né, é uma coisa íntima da pessoa. Mas tem muita gente que fala assim: ah, não ligo, não. Para mim, por quê? Tá grande? Não. Eu só pergunto para saber, né? É, Se porque a senhora observou né, e às vezes a pessoa tem vergonha de falar e aquela hora é a deixa, né, dela se manifestar. Então, eu falo e observo o que acontece. Então, o que a gente faz? Faz a cirurgia de hemorroida, que é a anestesia RAC, e com a mesma anestesia, já corrige e faz uma plásticazinha no lábio que fica muito boa, muito confortável. E não... Ah, mas aí vai doer mais ainda? Não, porque a vagina não dói, né? A vagina cicatriza muito mais rápido, a vagina não dói. É uma E é uma beleza. cirurgia rápida? É a cirurgia assim, a pessoa entra como é que é isso? É como se fosse a cirurgia, aumenta um pouquinho só o tempo, uns 20 minutos a mais. A cirurgia de hemorroida é uns 15, 20 minutos, então aumenta um pouco mais o tempo cirúrgico, a anestesia é a mesma, a medicação é a mesma, remédio de dor, pomadinha, banho de assento, geralmente sai de alta no mesmo dia ou no dia seguinte. Então tem muitas pessoas, mulheres aproveitam, falam, ó, já vou ficar parada mesmo para operar essa hemorroida, então eu vou aproveitar e fazer essa cirurgia também de uma vez. E Pra faz faz. junto. É, Uhum, é entendi. muito bom, fica muito bom na higiene, na estética e na autoestima também. Que mulher, a gente é meio cismada, a gente quer tudo no lugar certo, né? É, tudo, a gente quer tudo certinho, né? É isso mesmo. Doutora Ilma, aqui, a senhora podia falar um pouquinho também dessa questão da consulta virtual, da teleconsulta, nesse momento agora de pandemia, que está todo mundo com medo, muita gente fugindo dos consultórios. Né? A senhora está atendendo já nessa modalidade? Como é que tem sido essa experiência? E como que a senhora, em que casos que a senhora atende assim? Olha, eu tenho atendido, eu já atendi as 5 pacientes agora. Por quê? Elas moram fora de BH, são idosas e já são minhas pacientes. E fizeram consulta recente. Então, Uhum. eu sei dos exames delas, eu as conheço a família, conheço a história. Então, quando eu conheço a história, eu acho que a consulta virtual funciona muito bem. Primeiro, porque elas moram longe. Uma mora nos Estados Unidos, né? A Malu, a outra Uhum. mora em São Paulo, a outra mora em Manhuaçu, a outra Teófilo Otoni. Quer dizer, o filho me fala, Toraíma, saí com a mamãe daqui.
enfrentar a viagem, chegar aí com Covid. Ah, eu estou muito. Acho que eu não vou, não. Eu pergunto, mas o que que sua mãe está tendo? Quem sabe a gente pode resolver? Vamos conversar, vamos ver. Ah, então tá. E funciona muito bem. Já atendi as 4, resolveu muito bem. Então, o que que eu faço? Eu olho os exames da paciente, olho a ficha, e eu atendo. Uhum, E já atendo de acordo. Quer dizer, elas resolveu muito bem porque eu já atendi. E uma pessoa que eu não conhecesse, como que eu ia uhum. fazer? Como que examinei a pessoa? Então, eu acho difícil essa história de consulta virtual. Eu acho que são para casos selecionados, sabe? Entendi. Não é todo mundo, né? Eu acho que não é para todo mundo. A pessoa que pode ir no consultório, é melhor ela ir e a gente olhar, né? Isso é para quem pode. E, ó, hoje em dia tem muita gente que não tem mobilidade, né? É, Hoje chegou um senhor lá no consultório, sinceramente, apoiado na filha de um lado, na outra filha do outro. Então você vê que a mobilidade difícil, para colocar na cama para fazer o exame é difícil, e o caso dele poderia ter sido. Então, eu acho o seguinte: a pessoa tem uma dúvida, vamos tentar. Conversa comigo, a gente conversa. É possível uma consulta virtual? É possível. Então, vamos fazer. isso. Cada caso também é um caso, né? Tem que ter um pouco. Porque quando começa uma moda, todo mundo fica, opa, eu também vou fazer, também vou fazer. Mas não é bem Uhum. assim. Entendi, entendi. Zoreilma, a gente está chegando aqui no final. Vamos pegar algumas perguntas que eu percebi que foram, a gente falou, e as pessoas estão perguntando de novo. Então, talvez é porque tenham entrado depois. Entendeu? Ó, primeiro aqui, ó, tem uma pessoa perguntando se a senhora está atendendo nesse período de Covid. Estou atendendo, preparei meu consultório todo para isso, tudo descartável, tudo preparadíssimo. A agenda foi reduzida, igual a recomendação para ter segurança. É tudo certinho que eu estou fazendo. Estou atendendo. Isso, exatamente. E aqui, então, aqui, ó, vou voltar em algumas perguntas que eu anotei aqui e estou vendo que estão chegando aqui. Se a hemorroida operada volta, Não, não volta. toda hemorroida deve ser operada. Não, não deve. Uhum. Mito. Todo sangue. Hã? Ô, Cris, isso aqui é Oi. mito, tá vendo? Mito. Tabus. Mito ou verdade, né? Mito ou verdade? Vamos falar, vamos falar. Vamos Então, falar. então vamos lá. Então Eu tá. posso É cada mito ou vez verdade que todo sangramento significa que a pessoa tem hemorroida? mito. Mentira. Hemorroida Opa. Hemorroida hereditária? Mito ou Não, verdade? mito. Pimenta faz mal para hemorroida? Mito, nem sempre. Fumar faz mal? De Mito ou jeito nenhum. verdade? Mito. Bebida? Depende da pessoa, da sensibilidade. Intestino muito preso causa hemorroida? Causa, verdade. Causa. Vai forçando e pode causar. Malhação pesada, bicicleta, piora hemorroida ou causa hemorroida? Não, pode piorar uma hemorroida, pode. Tá. A grávida com problema de hemorroida, ela pode ter o parto normal? Pode, claro que pode. Pode e deve. O parto normal, feliz, é a melhor coisa que existe, né? Oh, exatamente. E a relação anal, o sexo anal, pode causar hemorroida? Não, mito. Não, não Mito, causa. mito. Bom, então tem algum outro tema aí, gente, que às vezes tem alguém aí que fez pergunta que a gente não conseguiu ler e que a gente não conseguiu responder aqui também? Ou respondemos e você não prestou atenção, ou não estava na live? Bom, aqui, olha só, a doutora Ilma, gente, tem um blog que chama Blog da Doutora Ilma. Você dá lá no Google, em vez de ficar procurando o que é bom para hemorroida, o que é bom para curar, o que é bom para tratar, dá lá, Blog da Doutora Ilma. Lá tem uma parte de busca, você pode colocar a palavrinha que você está procurando, você vai achar os temas tratados lá. Ela praticamente já escreveu quase tudo, né, doutora Ilma, sobre o assunto, sobre hemorroida, sobre doenças do ânus, outras doenças do ânus, do intestino, tudo lá Eu no blog da doutora Ilma. escrevo, eu faço questão de escrever, né? Eu não faço resumo de artigo de ninguém. Eu É, escrevo e ali no meu blog é resultado de trabalho, de 35 anos de trabalho com esse assunto.
Exatamente. E esse blog, ele fica. Você dando blog da doutora Ilma, você chega direto no blog, mas ele fica hospedado dentro do site, que é um site de agendamento de consulta online, que a doutora Ilma também idealizou, que chama hemorroidurgente.net. Fernanda, se você tiver aí, anota pra gente aí o nome desse site, porque quem não tem Unimed ou não tem plano de saúde ou quer fazer uma consulta de urgência, pode agendar sua consulta online. Né, doutora Ilma? De onde estiver, você está nos Estados Unidos, está vindo para o Brasil, quer fazer a consulta, você agenda, já, tudo online. Recebe a resposta na hora. Para quem está de passagem, porque o site eu criei porque eu vi a necessidade. A pessoa, às vezes, tem uma crise de hemorroide, onde que ela vai? Quem que ela procura? Ela não vai em qualquer lugar, né? Você não vai, você fica insegura. Vai no pronto atendimento, não tem especialista para te tratar. Então, isso tudo vai complicando. Liga para a secretária, está no horário de almoço. Então, o telefone também não atende. Eu criei o site para marcar para esses casos de urgência. Eu tenho notado uma certa confusão, hein? Hoje o paciente marcando, achando que era consulta de rotina. Não. O site é para pessoa que não tem convênio, não sabe aonde vai, está em crise de hemorroide, precisa de uma consulta urgente. É para isso que eu criei o site. Isso. Doutora Ilma, tem alguma coisa mais assim que a gente pode abordar? Porque eu queria falar o seguinte, é uma doença, a hemorroide é uma doença extremamente comum. Quase todo mundo, se não teve, um dia vai ter uma crise de hemorroida. Uma vez, antigamente, quando eu saía, a pessoa nem queria me cumprimentar, porque ficava com vergonha. Vai cumprimentar a doutora Ilma, mas eu consultei com ela que tem hemorroida, né? Aí a pessoa nem cumprimentava. Eu ficava chateada. Aí eu cutucava na pessoa. Oi, tudo bem? Olá! E o padre, doutora Ilma? Conta do padre. Então, aí um dia eu fui no casamento. Agora, eu fui no casamento. Cheguei no casamento, todo mundo fez festa pra mim. Ah, doutora Ilma, então, o sobrinho da noiva, o pai da noiva, o filho da noiva, não sei o quê. Todo mundo vinha conversar. E aí, no final, vem chegando o padre. Eu falei, ué, por aí tá lembrando de mim? O padre, mais ou menos. Ah, só não vai lembrar. A senhora me operou quando eu era seminarista, e muitos anos. Então, eu tô feliz. Pelo menos agora as pessoas estão me reconhecendo. E estão ficando menos tímidas em falar do assunto, né? Porque como é uma doença comum, a pessoa não precisa de ficar constrangida. Ela fala, eu vou chegar... Teve um que chegou lá no consultório outro dia e falou assim, nossa, eu achei que eu era o único que vinha para aqui consultar, eu tô vendo aqui a sala cheia, né? Esse negócio é comum. Então, é uma coisa comum de acontecer. A pessoa não precisa de ter vergonha, achar que ela tem hemorroida. É uma coisa comum. Exatamente. E aqui, muita gente entrou aqui elogiando a senhora, falando do atendimento, adorando, mandando beijo, pedindo a senhora para mandar beijo. E assim, eu quero falar o seguinte, que ir no consultório da doutora Ilma é sempre uma alegria, porque além dela ser essa pessoa super agradável, ela é artista plástica. Então ela tem uns quadros super lindos, coloridos, que ela pinta lá, é muito bacana. Viu? Doutora Ilma, aqui, tem uma pessoa falando aqui, ó, um mito ou verdade. Tomar vermífugo uma vez por ano é mito ou verdade? Isso é totalmente... Eu não entendo por que a pessoa toma vermífugo uma vez por ano. Não sei de onde tiraram isso, não, gente. Isso não existe. Não existe. Não existe. Não necess... Pois é, toma se quiser, então, né? Se quiser, pode tomar, mas assim, não precisa. Né? Se morasse na roça, mexesse com terra, né? Não precisa. Uhum. Bom, gente, o que mais? A gente vai encerrar. Doutora Ilma, a senhora quer dar um recado aí? Quero mandar um abraço para minhas pacientes, minhas amigas, todo mundo que está aí, olha, mandando beijinho, Alessandra, Juliana, Maria Emília, todo mundo. Olha lá, Maria Emília. Beijo para vocês, gente. Aqui. É o seguinte, Vânia, a Vânia aí, a gente podia fazer o seguinte, gente, quem tiver dúvida de alguma coisa... onde que poderia colocar? Pode mandar no direct aqui do Instagram, do Hemorroida Urgente. Pode mandar no direct. Quem estiver assistindo pelo site, pela página da Infinita, pode mandar, que a gente passa tudo para a senhora. Aqui, mas antes tem uma pergunta aqui, ó, ainda tem um tempo. As crises são esporádicas? Pode se dar por algum fator específico? A senhora já falou disso, mas de repente a senhora já repete.
Pode, estresse, esforço físico, fezes endurecidas, diarreia, e antibiótico também, viu? Ah, Antibiótico antibiótico? altera a flora intestinal, fica ácida as fezes e às vezes tem problema de hemorroida também com antibiótico. Uhum. Tô aqui vendo se ainda entrou mais. Aqui, ó, que bonitinho. Não é só uma excelente médica, é uma leal amiga. Ah, quem é essa? Deixa eu ver quem é. Ah, pulou. Eu não tô, tá vendo? Tá tendo muita fala aqui. Bom, ô, gente, aqui, ó. Então vocês podem mandar, né, essas dúvidas aí, quem tiver. Se a gente por acaso não tem respondido aí, a gente vai responder com o maior carinho, maior prazer, não é isso, doutora Ilma? Mesmo. E se vocês tiverem ideia de alguma live, assim, um tema que fosse bom para uma live, que eu já fiz a prevenção do câncer de intestino, né? E agora é hemorroida. Se vocês tiverem alguma ideia de alguma coisa, fala que a gente pode fazer mais para frente, né? Exatamente. E aqui, o site, só para deixar claro, é porque ele é um pouquinho difícil às vezes da gente guardar. É www.hemorroidurgente. Então, hemorroido. Não tem o azinho. É hemorroidurgente.net. Não é .com. Tá? Então é isso. Mas também isso aqui, se ficar mais fácil, você pode dar lá o blog da doutora Ilma, que é mais fácil de guardar. Ele vai, na hora que entrar dentro dele, você vai estar dentro do site do hemorroidurgente.net. Não é isso, doutora Ilma? E sigam a gente nas redes sociais. Siga aí hemorroidurgente.net, aliás, é @hemorroidurgente, que é essa página aí, tá no Facebook e no Instagram. A gente sabe que muita gente às vezes tem vergonha de ficar curtindo, né? Porque parece que você curtiu e tal, mas dá uma passadinha lá, lê, aprende. Tem Minha muito tema professora, interessante. minha professora de francês. Bonsoir. Ó, então é isso, gente. Nós vamos então agradecer todo mundo, né? Obrigada E quem sabe a gente vai pensar então por um outro tema. Se vocês quiserem, a gente manda uma sugestão que a gente vai avaliar, né, doutora Ilma? mesmo. Obrigada. Bonsoir, professor. Professor. Então, gente, boa noite. Nós vamos desligar então. Noite. Tchau, gente. Beijo. Até a Tchau, próxima. tchau. Beijo. Tchau, Fernanda. Vai dormir, tadinha. Vai dormir, Fernanda, que tá de madrugada aí, a gente sabe. Hora da manhã aí. Tchau. Beijão. Tchau, tchau, doutora Ilma.